fala em melhorar nosso país, todo mundo concorda que a educação é o caminho. E quando se pensa em educação, o que vem na nossa cabeça é a escola. Essa é a ideia desse programa, colaborar com a educação, valorizando o espaço da escola. E a gente está falando da escola pública, onde está a maior parte dos nossos estudantes. O importante é saber que a escola pública, como o próprio nome diz, é de todos. É minha, é sua, é da comunidade. Claro que a gente sabe que a educação é responsabilidade do Estado, mas a comunidade pode e deve participar, interferir, transformar. O que é que a gente pretende mostrar aqui nesse programa toda semana? Tá legal? Bom, vamos falar de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o poder da comunicação. Para começar, a gente vai até Sertãozinho, interior de São Paulo, mostrar um programa de rádio que transforma alunos tímidos em apresentadores. Aqui, Márcia Soares, uma das responsáveis por esse projeto. No Ceará, a gente vai conhecer a Escola de Cidadãos, uma experiência inovadora na produção de jornais que já cobre 110 escolas do estado. Em BH, mais uma iniciativa ligada ao rádio, o Carretel das Invenções. No estúdio, nossos convidados de hoje, o jornalista Heródoto Barbeiro, Geraldinho Vieira, diretor da ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Ação no ar. Bom, vou mostrar agora mais um quadro da educação pública no Brasil. Hoje você vai conhecer a média de tempo que cada aluno leva para concluir os seus estudos. No ensino fundamental, passamos de 11,3 anos em 1995 para 10,4 em 97. A situação melhorou, mas ainda está longe do ideal, que seria de 8 anos. Já no ensino médio, a gente passou de 4 anos em 95 para 3,6 em 97. Ou seja, em média, cada aluno brasileiro faz em 14 anos o que deveria fazer em 11. Esses dados são do INEP-MEC. Bom, com a gente aqui no estúdio, a Márcia Soares, professora de rádio, né, de Sertãozinho. E a gente vai para lá, para onde agora você está trabalhando, que é uma cidade de 90 mil habitantes, está mais ou menos 350 quilômetros da capital, São Paulo. Ela vem com a nossa primeira experiência de hoje, um programa de rádio que revolucionou a vida de várias escolas. Vamos lá. Eu sou o MC, mandando esse recado dos adolescentes nas ondas dos rádios. Adolescentes nas ondas dos rádios. Temos vez pra falar, temos vez pra cantar. Não saia de sintonia. Acadêmica FM. Beleza, nós estamos de volta. Você curtiu aí Que País é Esse com Legião Urbana, não, com Paralamas do Sucesso. É, meu, 645-4365. É só você ligar e participar, pedir o seu sucesso. É uma coisa maravilhosa estar participando desse projeto. Não por dinheiro, mas sim por emoção. Os alunos, eles falavam, mas eles não comunicavam. Você... Ai, cara. Eu me sinto muito orgulhoso. Espero que todo mundo que... Ótimo. E quando eles se descobriram como falantes, como pessoas que falam, quando eles descobriram que eles têm uma voz, né, eles cresceram extremamente, cresceram como pessoas, cresceram como seres humanos. Agora 12 horas e 25 minutinhos, horário de Brasília para você. Querido, você não ligou ainda, você está esperando? Tira o bom da cadeia e ligue pra gente. 654365, é só você ligar, caso o telefone ligue. O menino vai pro rádio, se destaca, fala para uma cidade inteira e ele passa a ser o quê? Atração dentro da própria casa. No projeto tem aula de rádio, fono, português. Eu me soltei mais, sou mais criativa, aprendi a falar melhor com as pessoas. Percebi que eles estão ganhando maior autonomia na construção de seus textos. Não é só importante para quem tem interesse em ser um radialista, é importante também, ajuda a gente a se apresentar numa empresa, em outras profissões. E cria dentro dele uma necessidade, uma expectativa de que ele pode ser alguém. Você tem que trabalhar bastante com a sua criatividade, com o microfone, então você se solta mesmo. Através da atividade física, as crianças vão resgatar a noção do seu corpo e a participação do mundo.
Isso foi fantástico, foi maravilhoso. As pessoas adotaram a rádio acadêmica porque aqui faltava um veículo de comunicação. Nós vimos que havia, a partir daí, uma grande chance de se fazer uma imensa, uma gigantesca sala de aula, porque em Sertãozinho faltava essa voz. É uma gotinha d'água no oceano, mas eu tenho certeza que a gente está formando, fazendo uma nova história no Brasil, está colaborando. E eu tenho certeza que esse trabalho vai trazer bons frutos para qualquer comunidade, com qualquer cultura, de qualquer lugar desse país. Passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom. Legal, Márcia. Eu fico muito emocionada, né? Que é muito bonito esse trabalho. Agora, Sertãozinho já é famosa por ser até campeão mundial de hóquei, né? Sobre os patins. E agora está com essa ideia bacana. Essa rádio é uma rádio comunitária, de uma ONG que você participa. Exatamente. E toda a comunidade que você estava me falando pode chegar lá. Quer dizer, você falou, já teve coveiro, padeiro, pedreiro. Agora vamos falar dos alunos, né? Dos alunos da escola pública que participam desse projeto tão bacana. Tá bem emocionante. Estou bastante. Você já ficou na matéria mesmo, né? Agora, tem algum critério? Qualquer aluno pode participar ou vocês dão preferência a um tipo de aluno que tenha uma melhor comunicabilidade ou não? Muito pelo contrário. Nós observamos aquele aluno que tem dificuldade de aprendizado no ensino fundamental, que tem dificuldade de articulação vocal, de sociabilização. Sertãozinho tem muitos migrantes do Norte e Nordeste e a gente sente que eles têm dificuldade de sociabilização no município. Então, a gente, através dessa triagem que é feita pelos próprios professores e pedagogos da escola pública, nós atendemos aqueles que nos são enviados. Mas se, de repente, tem aquele aluno que gosta, que se identifica com a comunicação e nos procura, a gente realmente não tem nem como dizer não, você acaba abrindo as portas mesmo, né? É importante a gente lembrar que a rádio comunitária no Brasil, ela é uma ideia nova para nós. Na Europa já existem rádios comunitárias há muitos anos. E aqui nós montamos em Sertãozinho, a Thelma, que é da área de comunicação, também agora de comunicação, ela idealizou esse projeto, que é o projeto Adolescentes nas Ondas do Rádio, a partir do momento que observou neles as dificuldades todas. E a grande atração que era a rádio. A rádio tem uma magia de atrair a comunidade, principalmente os mais carentes. Pessoas que não tinham voz na comunidade passam a ser os agentes principais dentro do município, eles ficam conhecidos nos seus bairros, falam para os seus pais, para a sua comunidade, tornam-se protagonistas dessa história, que é a história da rádio acadêmica em Sertãozinho. Agora, esses alunos, esses adolescentes que participam desses programas, na sua opinião, o que é que essa participação ajuda no sentido até escolar, de reforço escolar mesmo? Você acha que eles passam a se interessar melhor pela própria escola? Olha, o grande chamariz aí é a rádio. O objetivo deles é chegar até o estúdio e comandar um programa. Aí a gente coloca os seguintes critérios. Você vai precisar falar bem, se comunicar bem, ser uma pessoa solta, descontraída, articular bem as palavras fisicamente, falando, né? E para que isso tudo aconteça, você precisa passar pelas aulas de fonoaudiologia, pelas aulas de português, com ênfase em alfabetização para aqueles que são analfabetos, cidadania para que aprendam os direitos e os deveres. Tem também cultura de rua, que são danças afros, que melhora a comunicação corporal desses alunos, educação física, enfim, todos esses módulos todos acabam proporcionando uma melhora também no ensino fundamental, porque o aluno ele passa a se sociabilizar melhor com outras pessoas, a ter uma boa comunicação e principalmente a desejar mais o conhecimento, a ter vontade, porque ele passa a ter um objetivo, que é o de fazer programa, é o de se tornar-se popular dentro da sua comunidade. Eu penso que é por aí mesmo. Com certeza. Para as pessoas sintonizarem na região, qual é no dial? 95,9.
Márcia, primeiro, brigadão. Primeiro, parabéns mesmo. Um trabalho muito bacana. É uma ideia bacana dessa ONG que você participa, não é? Acho que a cidade inteira está ouvindo, curtindo e agradecendo. Queria que você, por favor, assinasse no nosso painel cidadão o teu nome, já que todos os nossos convidados fazem isso. Obrigada. Obrigado você. Por favor. Bom, é o seguinte, mais informações sobre a Escola de Sertãozinho, muitas outras, você pode encontrar no site Amigos da Escola. www.amigosdaescola.com.br. Tá bom?